Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Antes de eu iniciar aqui compartilhando o devocional com os versículos, eu quero ler com os irmãos um texto um pouquinho longo hoje, mas para nós compreendermos tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Eu vou ler do versículo 1 até o 11, mas antes disso, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos, eles são entrelaçados. Muitas vezes nós fazemos essa separação, né? Foi feito para melhor manusearmos a Bíblia, para nos ajudar essa separação em capítulos e versículos, até para a gente conseguir encontrar os textos, é muito mais fácil. Mas por isso que eu gosto, amados, de ler com os irmãos um livro inteiro, para a gente compreender o assunto por inteiro. Porque muitas vezes nós lemos versículos ou até mesmo capítulos isolados e não conseguimos compreender a plenitude do que Deus quer nos mostrar, nos revelar. E aqui esses capítulos é importantíssimo nós lermos o 7 e já entrarmos na leitura do 8. Eu sei que os irmãos já fizeram a leitura do 7 ontem e hoje estão fazendo o capítulo 8, mas é importante que você se lembre o que você leu ontem. Então, se não está bem claro, lê de novo o 7 e já emenda com a leitura do capítulo 8 que fica mais claro. Porque no final do capítulo 7 ali é aquela conclusão que o apóstolo Paulo chega nos versículos 24 e 25, ele chega a uma conclusão dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele traz a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Por que ele fala isso? Amados, nós estamos vendo essa carta aos Romanos, principalmente dos capítulos 1 ao 8, é toda a explicação da doutrina da justificação. Então, nós precisamos entender a questão da natureza humana caída e a justificação, a obra de justificação que Jesus Cristo realizou. E nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vem ali, entra num embate, né, entre a vida espiritual, tanto que ele vai dizer ali, a lei em si, ela é espiritual, mas eu não sou espiritual. Eu em que sentido? O ser humano caído não é espiritual, ele precisa ter uma natureza nova. Por isso que o homem caído não consegue, impossível, não tem como obedecer a Deus, é impossível. Ele sempre vai falhar. Então, o apóstolo Paulo chega a essa conclusão em relação à natureza humana caída. Miserável homem que eu sou. Ou seja, eu nunca vou conseguir obedecer a Deus, mesmo que na mente eu seja escravo de Deus, da lei de Deus, queira obedecer a Deus. A minha carne, esse corpo da morte, essa carne, essa natureza, não é simplesmente esse corpo terreno quando nós falamos carne, é a natureza humana caída, corrompida. É impossível. Essa natureza está escrava, é escrava da lei do pecado. Mas aí ele traz uma solução. E essa solução, ele nos mostra como vivermos essa vida nova que Jesus Cristo conquistou para nós. Por isso que ele diz ali no final do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o meio que nos tira dessa condição miserável que o ser humano sem Cristo está, o ser humano com a natureza caída está. E aí o início desse capítulo 8 é uma explicação de como que nós podemos viver essa vida que Jesus Cristo conquistou. E aí eu quero ler com os irmãos dos versículos 1 até o 11. Está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim
condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Amados, se nós só lermos esse texto com um coração rendido para a revelação do Espírito a respeito dessas verdades, a gente poderia ficar só aqui meditando nesse texto, lendo e relendo e lendo de novo. Amados, veja o que está escrito aqui, veja o que o Senhor está nos ensinando aqui. A natureza caída é miserável, porque não consegue se sujeitar a Deus, é impossível. Mas glórias a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, qual lei do Espírito? A obra que Cristo Jesus realizou foi por meio do Espírito Santo de Deus. Essa lei, tudo aquilo que Cristo Jesus realizou, estabelecendo um novo modelo de vida que nós vimos ontem, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ou seja, a minha natureza que antes era escrava do pecado e da morte, agora não é mais. Por quê? Porque aquilo que Jesus Cristo realizou por meio do Espírito de Deus nos libertou, nos deu uma nova natureza. E daí o apóstolo Paulo escreve explicando que aquilo que a lei, se referindo à lei de Moisés, foi incapaz de fazer, por quê? Porque estava enfraquecida pela carne. Como assim enfraquecida pela carne? A lei foi entregue para a humanidade caída, enfraquecida pela carne, pela natureza humana corrompida. O homem não conseguiria jamais obedecer à lei com a natureza corrompida. Aí a palavra nos diz assim que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por quê? Porque estava enfraquecida pela natureza caída. Vamos trocar aqui carne por natureza pecaminosa. É o que significa no original grego. A lei não foi capaz de vivificar o homem, por quê? Porque o homem estava debaixo do governo de uma natureza pecaminosa. Deus fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como o quê? Como oferta pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus se tornou pecado em nosso lugar para nos tirar debaixo do governo, do domínio do pecado. E assim, Jesus Cristo condenou o pecado na sua própria carne, no seu próprio corpo, na sua própria natureza, porque Jesus veio como homem, a fim de que as justas exigências da lei... Veja que interessante, amados. A lei exigia muitas coisas do homem. Jesus fez tudo para cumprir, para que todas as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Somente nele? Não. Olha o que a palavra fala. Fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amados, o Espírito Santo fez uma obra completa de redenção por meio de Cristo Jesus. Nós temos uma nova natureza que a Bíblia chama de natureza espiritual, santa e justa. Nós temos essa nova natureza e agora podemos viver por meio do Espírito que habita em nós. Aí na continuidade do texto vai falar claramente como que nós vamos colocar essa nova vida, que é uma vida espiritual, em prática. Aí ele diz assim, está escrito a partir do versículo 5 que nós já lemos: quem vive segundo a carne tem o que voltada para a carne? Tem a mente, ou seja, a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade tem tudo a ver com a prática da nossa vida, amados. Se vivemos segundo a carne ou segundo o Espírito. Por quê? Porque primeiro nós pensamos para depois falar e agir. Primeiro se estabelecem estruturas de pensamento a respeito de todas as coisas. Aonde? Na nossa mente. E aí nós falamos e praticamos tudo isso. E olha o que a Bíblia fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito Santo de Deus tem a mente voltada para quê? Para aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja. A mentalidade da carne vai produzir o quê? Morte. Porque a mentalidade da carne é morte. E não é morte física simplesmente aqui, amados, é morte de todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Se nós alimentarmos uma mentalidade carnal, humana, terrena, nós vamos experimentar morte nos nossos relacionamentos, vamos experimentar morte nas nossas finanças, vamos experimentar morte dentro da própria igreja. Se nós vivermos segundo a mentalidade do mundo, que é a mentalidade da carne, nós vamos experimentar morte. Mas se nós vivermos segundo a mentalidade do Espírito, nós teremos vida e paz, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mas essa palavra é muito forte. A mentalidade, a forma de conduzir a vida da carne, a forma de conduzir a vida que o mundo terreno tem, que as pessoas sem Cristo têm, é inimiga de Deus. Por isso que nós, como filhos de Deus, amados, nós precisamos parar de buscar socorro com os ímpios. Eu sei que essa palavra parece dura, mas é a palavra de Deus para nós. Por que nós buscamos ajuda com os ímpios? Com aqueles filósofos, cientistas, coach, psicólogos do mundo, ímpios, que não conhecem a verdade, e nós achamos que eles vão trazer vida para nós, vão trazer direcionamento, vão trazer conselhos para nós. Por que aqueles que vão lá para o mundo buscar ajuda na sua vida financeira acabam o quê? Morrendo, porque pegam os economistas, os administradores do mundo, os ímpios. Amados, a mentalidade deles é morte. O fundamento, eu sempre falo, não existe neutralidade no reino espiritual. Ou as pessoas são influenciadas pelas trevas, ou elas são influenciadas pela luz. E olha o que a palavra diz aqui: que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas daí a palavra vem dizer assim: vocês que nasceram de novo, vocês que creem em Jesus Cristo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas vocês estão sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Se ele não crê em Jesus Cristo, ele não pertence a Cristo. Como é que ele vai ser influenciado? Somente pela luz de Cristo Jesus, não vai. Por isso, amados, que nós precisamos ter sabedoria e discernimento. Nós não podemos sair por aí procurando ajuda e conselho com qualquer pessoa. Não podemos sair por aí abrindo, rasgando o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa vida com qualquer pessoa. Busque a sabedoria de Deus.
Abra a sua vida se você precisa de um conselho, se você precisa conversar. Amados, nós temos vivido tempos difíceis em que pessoas se dizem cristãs e não são. Imagine as que não são mesmo. Você acha que porque eles têm um sucesso aparente, eles têm a saída para você? Quantos crentes têm se afundado na sua vida financeira porque estão indo através dessa onda mundana? Aí, eu sei como ganhar dinheiro fácil, eu sei como investir fácil, eu sei, eu consigo. Homens e mulheres de Deus se perdendo nisso. O diabo também dá, amados. O diabo também oferece. Lembra da tentação sobre Jesus, quando Jesus estava no deserto? Se você me adorar, eu darei tudo isso a você. O que Jesus fez? Sai daqui, Satanás. Somente ao seu Deus, só ao meu Deus eu vou adorar. Não vou me prostrar diante de você. E muitos de nós temos nos prostrado diante de Satanás por causa desse sucesso aparente, desse ganho fácil. Amados, nós não somos assim. A nossa mentalidade é a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito que nós vimos aqui. A mentalidade do Espírito é vida e paz, mas a mentalidade da carne é morte. Produz morte e muitos não estão percebendo isso, estão se afundando. Por quê? Porque traz um sucesso aparente, mas o seu espírito já está morto. Muitos crentes já morreram espiritualmente e estão achando que estão ótimos. Por quê? Porque estão financeiramente bem, porque estão conquistando, mas estão mortos espiritualmente. O que a palavra fala lá em Apocalipse, a carta para a igreja de Laodiceia, que Jesus diz que você diz que adquiriu tudo, que você tem bens, que você tem isso, que você tem aquilo, mas na verdade você é pobre, é cego, é nu. Eu estou a ponto de vomitá-lo. Muitos estão assim, como a igreja de Laodiceia, porque estão se conformando a essa mentalidade da carne. Mas, amados, a obra de justificação que Jesus Cristo efetuou por nós, em nosso favor, a palavra diz que porque estamos em Cristo não há mais condenação para nós. Toda essa obra é para que nós possamos trilhar o caminho do Espírito. E o caminho do Espírito é um caminho de santidade, é um caminho de rendição, é um caminho de mentalidade alinhado com a mentalidade de Cristo. E olha o que a palavra fala ali nos versículos 10 e 11. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, esse corpo aqui não vai herdar o reino dos céus. Ele já está destinado a ser morto. É isso que a palavra quer dizer. Este corpo já está morto por causa do pecado, porque esse corpo aqui é o corpo do pecado. Mas olha que promessa extraordinária no versículo 11. E se o Espírito, olha isso, amados, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dará vida até mesmo a seus corpos mortais. Amados, não tem desculpa para nós vivermos no pecado. Não tem desculpa para nós vivermos segundo a mentalidade do mundo. Nós fomos santificados, nós fomos justificados para vivermos uma vida de santificação. E só é possível levarmos essa vida de santificação quando permitimos que o Espírito Santo alinhe os nossos pensamentos, porque precisamos ter a mente do Espírito, porque a mente da carne é inimiga de Deus, a mente da carne não consegue se sujeitar a Deus, a mente da carne nos conduz para a morte. Então eu quero encorajar você. Renda-se, você já foi justificado, você já foi redimido, você já foi regenerado pela obra completa de Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre você, a lei do Espírito te libertou da lei do pecado e da morte, e agora o Senhor nos convida a mortificarmos a nossa carne por meio do Espírito.
Se nós continuarmos a ler o texto ali no versículo 13 fala isso: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. É por meio do Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos direciona, que nos capacita, é que nós podemos mortificar a carne e mortificar os pensamentos da carne. Por quê, amados? Porque primeiro nós pensamos, primeiro nós estabelecemos formas de pensamento, estruturas mentais, para depois nós agirmos. A nossa vida prática ela é uma consequência de como nós pensamos. A nossa fala é uma consequência do que nós pensamos. Por isso que Jesus disse que nós falamos, nós abrimos a nossa boca e falamos aquilo que está cheio no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que não é muito difícil de nós conhecermos uma pessoa se nós sentarmos 1 hora para conversar com ela. Nós vamos saber se o coração dela está cheio de ganância, de orgulho, de mentalidade carnal. Não é muito difícil. Se nós sentarmos com uma pessoa e conversarmos 1 hora, 2 horas com essa pessoa, nós podemos compreender que tipo de mentalidade essa pessoa tem. Amados, que eu e você nos rendamos ao Senhor, que nós deixemos o Senhor nos purificar, nos limpar, trocar toda a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito. E aqui nós vimos que o Espírito Santo, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal, ou seja, não tem desculpa para nós dizermos, mas é porque esse corpo aqui é o corpo da corrupção mesmo, não tem desculpa. Por meio do Espírito nós somos vivificados, fortalecidos, capacitados para viver a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. E isso é todos os dias, amados. Todos os dias da nossa vida, de fé em fé, de glória em glória. Isso não significa que nós não erraremos, mas quando errarmos, temos um advogado justo e fiel para nos defender, como o apóstolo João escreveu. E aí podemos nos levantar em arrependimento, em rendição a Deus e dizer: ei, Senhor, me ajuda a fazer... Da próxima vez eu quero fazer certo, não quero errar nisso, não quero mais errar nisso, me ajuda, Senhor. E a palavra nos garante que o Espírito Santo, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Amados, eu fico impactada com essa palavra e eu fico maravilhada com essa palavra. Jesus Cristo nos justificou, nos tornou perfeitos, nos deu uma natureza perfeita para sempre. E Ele depositou do seu Espírito para nos capacitar a caminhar em santidade, a viver em santidade, nos aperfeiçoando todos os dias, de fé em fé e de glória em glória. Que eu e você vivamos assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, muito obrigada pela tua obra de justificação realizada na cruz do Calvário. Obrigada porque em ti não há mais condenação para nós. Eu e os meus irmãos podemos viver livres da condenação. Muito obrigada por isso, Pai. A minha oração é que o Senhor nos ajude a mim e aos meus irmãos a entendermos essa vida no Espírito, de rendição ao Senhor, de rendição a um relacionamento contigo, por meio da oração, por meio do louvor, por meio do estudo da palavra. O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer se tornar conhecido de nós. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. O Senhor quer renovar a nossa mente. O Senhor quer nos mostrar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E para isso, nós precisamos deixar que o Senhor transforme a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de pensar. Nós não queremos a mentalidade da carne, Senhor. Nós queremos a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Nos ajuda a vivermos assim todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a renunciar, a abrir mão da mentalidade da carne e acolher, a assumir a mentalidade do Espírito. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.